Como a gente separa as duas TIs, a gente tem separação física da TI da administração com a da operação. Que são as redes apartadas ali. Então, quando a gente houve a invasão, a gente perdeu a rede administrativa toda, né? E a operação continua funcionando normalmente. Qual foi o impacto disso? Bem-vindos a mais um Opencast, sua resenha semanal sobre tecnologia. Eu estou aqui com José Barsi, CIO da CPTM, com uma vasta experiência em tecnologia, tendo passado por grandes organizações, segmento de consultoria de tecnologia, segmento aéreo, membro da ACM. Barsi, por favor, fala um pouquinho aí da sua trajetória, conta um pouquinho como é que você entrou nesse mundo e conta um pouquinho o que é o Barsi pelo Barsi. Ah, sim. Boa tarde. Eu não sou inicialmente do ramo de tecnologia, né? Meu pai tinha restaurante, então meu primeiro trabalho foi trabalhar em restaurante. Só que era interessante que meu hobby desde criança era computador. Eu montava os computadores, na época do XP, né? Tinha TK-82, tinha todas aquelas coisas antigas, né? Muito antigas, né? Aqueles computador que era tela preta, que a gente chamava, né? Quando tinha tela preta. Ligava às vezes na TV, né? E aquilo era o hobby. E o trabalho continuou nessa área de alimentação. Fiz curso de cozinha, estudei, viajei, tudo para buscar essa área de alimentação. Aí a família sempre sai você fala assim, chega de trabalhar com a família, e fui pro hobby. E fui ser programador. Que legal. Isso quando é que foi mesmo? 1998. Antes dos anos 2000. Antes dos anos 2000. Aí cheguei e vou falar, não vou ser programador, vou ser programar mesmo, e comecei a programar. Só que eu programava muito bem, que eu sou formado em programação como curso de extensão, né? E com aquele curso eu me dei muito bem, programava, lógica, tudo. Nossa, eu era muito bom mesmo. Programava que linguagem? Lá na época era Visual Basic. Visual Basic. Visual Basic 6 na época. Conheço, né? VB6, comecei no VB5, cheguei a brincar com Basic. Isso eu já programei em Pascal, tudo. Pascal, Clipper, né? Clipper. Que legal. Do Pascal, todas aquelas linguagens todas daquela época, né? Isso profissionalmente, né? Em faculdade e cursos eu programei em quase tudo. C, .NET, eu programei em tudo já. E aí foi ser programador. Só que aquilo, o dia a dia do lugar que eu trabalhava, eu não conseguia acompanhar. Assim, porque eu dava manutenção no sistema dos outros. E era muito complexo, não tinha documentação. E assim, eu não ia muito bem, não. Sinceramente, eu não fazia um trabalho bom. Aí entrou um chefe novo e olhou para mim e viu que eu atendia bem os usuários, que todo mundo gostava de mim, porque eu dava um atendimento muito personalizado, muito mais simpático que o pessoal que trabalhava lá. Ele falou, não, esse cara, o perfil dele não é de programador. Ele é para atender usuário. E ele me levou para um projeto do bug do milênio do jornal O Globo. Puxa vida, lembro desse problema que a gente enfrentou, né? Isso, só quem viveu sabe o que foi. Sabe o que foi isso, era a apreensão, né? Era um pânico. Todo mundo achou que o mundo ia acabar. É isso. E era literalmente isso. Tinha uma virada de chave, difícil de imaginar como que ia se comportar os sistemas, né? E com certeza o mundo ia acabar. É a única coisa que o pessoal tinha certeza. Verdade. E realmente várias coisas pararam. A gente teve, mas foi assim, sei lá, 1% do que se esperava. Então, eu fazia atendimento do usuário, programava, e o gerente falou assim, não, você vai ser o cara que vai cuidar do projeto. Já me deu a responsabilidade. E eu falei, beleza, vou lá. E tinha computador naquele lugar, hein? O Jornal Globo era gigantesco na época. Eu acho que era pra época, né? Hoje é uma história acho que tinha mais de 1.000 computadores para poder corrigir. Ainda hoje é um parque de máquinas grande, né? Na época era um parque gigantesco. E lá tive que organizar a equipe, montar tudo. Então, a responsabilidade era muito grande. E foi um sucesso. Nada parou. Passaram por essa tempestade com muito pouco molhados. Não parou. Nada parou. Teve máquina que parou de funcionar, mas assim, nenhum sistema parou, então foi um resultado muito bom. Aí esse gente falou, cara, beleza, você é um cara que atende. Aí ele saiu da empresa. Aí eu ganhei outro chefe. E o outro chefe não queria que eu fosse pra frente. Ele achava que eu não tinha um perfil, né? Não tinha um perfil de... Mas é um perfil pessoal mesmo, né? Que esse jeito meu muito tranquilo,
que é de passar panos quentes, de atender desse modo, é o oposto do que era. Aí eu estagnei. Estagnei. Aí eu fui dar um curso, eu fui ministrar um curso de Linux, porque eu mexia com Linux desde a versão 2.0, isso há muito tempo. Olha que Comecei a legal. trabalhar. De tudo um pouco, né? De programação a sistema operacional. É que eu achava aquilo o máximo. Quando eu estava na faculdade de administração, eu tinha acesso à equipe que desenvolvia a tecnologia de perfuração de petróleo, da Petrobras. Olha só. Isso no início dos anos 90, isso aí. E lá o ambiente era todo Linux ou Sun Solaris. E lá tinha internet, no Brasil não tinha. Então eu já comecei a conviver com a internet no início dos anos 90. Quer dizer, pegou os primórdios ali, né? E como é que eu consegui isso? Com a pizzaria do meu pai, que eles iam lá na pizzaria do meu pai, eu estudava lá também. Que história legal, quer dizer, não foi no ramo da tecnologia que te deu essa opção, foi... Não é porque eu fazia administração na PUC. O pessoal da PUC, de perfuração, de tecnologia de perfuração profunda, ia na pizzaria, uns cientistas malucos lá, pô, vai visitar a gente lá. Aí eu levava... E você, como curioso, aceitou, né? Eu acho que tecnologia, se você não tiver curiosidade de tecnologia, mude de ramo. Vá para outro caminho, porque você tem que ser curioso o tempo todo. Você tem que sempre ter curiosidade de aprender uma tecnologia nova. Não é questão de você forçar. Ah, não, eu preciso conhecer. Não. Não adianta você querer. Você tem que ter a curiosidade para fazer isso. Tem que ser esse ímpeto da curiosidade de te levar a buscar conhecimento, né? Isso que me levou, quando eu era criança, a mexer com computador. Era a curiosidade de entender aquilo como funcionava. Uma caixinha, talvez lá na época nem tão caixinha, uma caixa grande, produz tanta coisa, Na né? verdade, tinha os... Como é que era? Nossa, tanto tempo. Era uma caixinha desse tamanho que tinha um teclado de chiclete. É os Zenix. Não, eu esqueci o nome. É muito tempo atrás. E isso a gente tá falando década de 90. Não, isso aí é 80 e tal, né? Porque eu nasci em 69. Entendi. Então eu tinha 10 anos. Entendi. Quer dizer... Início dos 80. Vou ser franco aqui que eu não era nascido. Tenho o benefício de não saber porque eu não era nascido. Sim. E é interessante. E eu já botava lá, ligava na TV, aquilo, aí começava a programar em Basic, coisa... Curiosidade mesmo, de criança. Olha só. E era aquilo que foi virando um hobby para mim, né? Desde novo. E quando o restaurante foi uma coisa que apareceu por causa do meu pai, mas eu acabei, assim, abraçando demais, né? Só que agora eu perdi o fio da meada. Isso, toda essa jornada... Sim. Para você cair na tecnologia, você estava ali estudando, eu sei que você tinha um gerente que te deu uma oportunidade, que viu que você tinha um talento, um brio ali para falar com um cliente, e muda a gestão, muda a liderança. Aí me jogou para baixo. Te deixou estagnado, né? Várias coisas, isso eu aprendi muito. Isso eu levei muito para frente. Essa resiliência, né? Na minha carreira toda, essa parte de ficar estagnado me ensinou muita coisa, que eu vou mostrar mais pra frente. Que legal, quero saber, isso deve ter te forjado, foram uma das forjas aí, que te fez ser hoje uma pessoa estratégica de sucesso na tecnologia, Sim. né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho quais foram os desafios que te forjaram a ser hoje uma pessoa de sucesso na tecnologia da informação, né? Uma área tão difícil. É uma coisa que normalmente eu faço muito, é não ficar contente de estar fazendo a mesma coisa o tempo todo. Eu sempre mudo. Entendi. Não interessa. Então, toda vez que aparecia um projeto na consultoria que eu tava, numa época, precisa fazer não sei o quê, deixa que eu vou lá fazer. Gostar de desbravar, né? Não sei o que é, mas eu vou ajudar e fazer o negócio acontecer. Então, isso ajudou também no futuro, que um dos gerentes que eu tive na consultoria me chamou 2 vezes para trabalhar quando eu falava assim, você tá trabalhando agora? Eu tô, mano, tá legal, então vem pra cá. Porque ele sabia que eu tinha esse perfil, né? Mas quando, voltando ao assunto de eu fiquei muito, assim, estagnado, né? Eu fui dar curso de Linux, e aí um dos sócios lá do curso falou, poxa, gostei muito de você, vem trabalhar na Conectiva. Conheço, eu lembro da Conectiva. Então eu fui ser analista da Conectiva. Olha, pedi demissão, ganhando menos ainda, mas eu falei, quer saber de uma coisa? Eu quero ir para esse negócio, não importa quanto eu vou ganhar. Barsi, então realmente vale a pena fazer aquilo que gosta, onde gosta, independente do valor que vai, a remuneração que vai ter, você vai conseguir criar, né? Você consegue sucesso quando você faz o que você gosta.
E é uma coisa, eu nunca... eu já deixei de receber a proposta de trabalho, de aceitar a proposta de trabalho, por causa de dinheiro, claro, que tem umas propostas que são ridículas. Mas assim, eu nunca fui por dinheiro. Nunca. Quer dizer, a decisão de ir para uma empresa... Nunca foi. Nunca foi majoritariamente pelo dinheiro. Nunca foi dinheiro. Nunca, em nenhum momento. Nem agora como CIO, não foi pelo dinheiro. Foi pelo desafio de aceitar um tamanho gigantesco de trabalho. Né? E a gente estava falando aqui, uma posição como essa traz consigo uma responsabilidade muito grande. Quais são as habilidades que um CIO de uma organização tão grande, né, tão referência, principalmente no estado aqui de São Paulo, como que a gente ter um CIO? Quais são as habilidades que você teve que desenvolver para conseguir galgar uma posição tão estratégica como essa? O que me levou para lá foi o meu conhecimento da companhia. Porque é a quinta passagem que eu tenho na companhia, na CPTM. Ah, que legal. Eu trabalhei como terceiro lá, em outras posições. E assim, então eu trabalhei em todas as áreas de TI da companhia. Perfeito. Então eu fui abrir um contrato de uma nova consultoria, depois voltei para implantar o monitoramento dos sistemas, depois eu voltei para cuidar da rede, para criar a rede nova, porque a rede estava desatualizada, então eu tive que refazer a rede do zero, da companhia inteira. E é gigantesca, porque cada estação de trem é uma rede separada. E fora as bases... A gente está falando de mais ou menos quantas estações? Na época tinham 102 estações de trem, cada uma com 2 redes separadas, e eram 10 oficinas, várias bases de trabalho. Ainda você tem que monitorar as cabines seccionadoras de transmissão de energia. Tem que monitorar tudo. Desafio não falta. Não falta, é gigantesco. Então eu refiz a rede inteira. Eu redesenhei a rede toda lá. Eu fui com esse fim. E esse conhecimento de negócio, a gente sempre aborda aqui com todos os nossos entrevistados que conhecer do negócio é super importante, dependente da cadeira que a pessoa ocupa. Você concorda com isso? É Totalmente, isso mesmo? Sim. Você estando na área que for, você tem que buscar entender o negócio da companhia, que senão você não consegue dar o resultado que é necessário. Até o comprometimento, que é um fator que eu acho que é essencial, né, para um CIO, tem que ser comprometido. A empresa tem que acontecer. Não interessa o que você tem que fazer. Você tem que fazer o que a empresa precisa. Para você entender o que é sucesso, você precisa entender do negócio da empresa. Você entender o rumo, né? Você tem que definir qual é o caminho da companhia. No caso, na TI, no meu caso, você tem que entender para onde a companhia está indo, para a tecnologia acompanhar a companhia. Perfeito. E sugerir caminhos para a companhia, de repente, ir mais além. Excelente. Isso é uma coisa que, se você não tiver essa visão, também você não pode ser um gestor de TI, e menos aí do CIO. E quais são os desafios que te cercam hoje, né? A gente fala de uma empresa de mobilidade do tamanho da CPTM, a gente fica pensando o que de tecnologia que tem numa empresa num modelo tão tradicional. Sim. Existe tecnologia da informação lá? Existe tecnologia? O que de tecnologia você pode mostrar e apresentar aqui pra gente que é utilizado e quais são os seus desafios em torno disso, né? Tem vários desafios. A gente tem como se fosse 2 TIs dentro da companhia. Uma TI administrativa, que cuida dos sistemas RP, pagamento, folha de funcionários e mais um monte de sisteminha de apoio à operação. E essa é uma TI que é segmentada da movimentação dos trens, a gente pode dizer assim, para ficar bem fácil. Perfeito. Tudo que depende do trem seguir em frente no trilho, para ser bem simples, tem uma TIzinha pequenininha lá que controla os sistemas de sinalização, que a gente chama de energia do trem. Tem um sistema que controla a sua energia, né? Que todo mundo acha que liga na tomada. É trem, isso, né? Eu já ia te falar isso. A gente não só tem que ligar na tomada. Não. É rede de alta tensão e ela é transformada numa cabine seccionadora para energia suficiente do trem. Que é Mas é ligado em fio? Não, é uma pergunta simples, mas que pra gente é bastante complexo entender. Tem um fio que chega no trem e acompanha o trem? Não, você tem o sistema, né, que que ele conecta numa rede aérea, como se fosse aqueles autorama que a gente andava assim, que tem os bigodinhos, só que é aéreo, né? Entendi. Então, tem um equipamento que encosta nessa rede, que é o positivo, e o terra é o trilho do trem. E é isso que faz andar o trem. Então é esse campo magnético entre o
o teto, né, em cima ali, esse Isso. fio de bigode que tá lá em cima, Isso. e o trilho que faz que impulsiona, que tem a O energia. motor. São os motores grandes, né? Então tem sistema de freio também, o trem. E o é um motor elétrico. É motor elétrico, tudo elétrico, né? É uma parte importante de sustentabilidade, né? O transporte ferroviário elétrico, né? Do estado de São Paulo é a coisa mais sustentável que a gente tem. É um Porque case de sucesso. porque a energia basicamente de São Paulo é toda gerada por hidrelétrica, Perfeito. Uma energia limpa, uma né? energia limpa, e você está transportando 1 milhão de pessoas por 1 dia milhão de pessoas por dia. só na CPTM, fora o metrô. Nossa. Então, quanto custaria isso de outro meio de transporte? De consumo de combustível fóssil? Então, quer dizer, a gente está falando de carros elétricos hoje, Sim. mas já tem mecanismos elétricos funcionando Sim. com case de sucesso desde 92, se não me falha a memória. Não, ela já existia antes. É que em 92 foi quando a CPTM Assumiu. as outras linhas, que eram 3 linhas. Sorocabana, eram 3 linhas que eram separadas, 7, 10, 10, 11, tinham 3 linhas. Então eles assumiram as linhas e montaram uma empresa nova do estado. E antes disso já tinha elétrico já, né? O diesel ainda tem algumas locomotivas diesel, mas é para o trem turístico, que é um passeio maravilhoso. Recomendo a todo mundo fazer um dia, que vai passear de Paranapiacaba, né? E aquele trem antigo com os motorneiros. E onde a gente pode. Onde a gente vai para Paranapiacaba. Sai da Luz e vai até Paranapiacaba. Que legal. Na serra ali. E aí tem Serra uma cidade de Paranapiacaba, né? Tem uma cidade histórica linda, com um museu ferroviário, que tem tudo como era feito o transporte, desde o Império. Poxa, é algo. E funciona no final de semana, com certeza. Você tem. É só você entrar no site, eu não lembro o site qual que é, e procura. Passeio turístico Paranapiacaba. Aí vocês vão achar. Puxa, que legal. Quer dizer, vou levar minha pequenininha para conhecer um pouquinho legal. disso. É um mundo que não tem mais, né? Que é o trem antigo. Difícil, né? A gente fala, a gente escuta falar e pouco a gente viveu. E eu vivi muito pouco, né? A década de 90, 2000, acho que a gente já não tinha mais tanta presença, né? Então. E de tecnologia, Barça? A gente fala bastante de tecnologia. Existe o que mais de tecnologia dentro de um trem? Esses motores, assim como os carros elétricos de hoje, que vem embarcado de muita tecnologia, o trem ele também detém bastante tecnologia ali na frenagem, peso, não sei, eu queria entender um pouquinho o que a tecnologia está dentro desses trens. Os trens da CPTM já são todos modernos, que tem todas as tecnologias embarcadas, que a gente chama de telemetria. Todas as informações estão lá, disponíveis, né? Você consegue saber se o motor está funcionando adequadamente, se a energia que está chegando no sistema de energia está adequada, se o ar-condicionado está funcionando. Acesso às câmeras, todas as câmeras todos os trens têm diversas câmeras. Então, a parte de segurança também. Se está com algum problema em alguma porta, qual o peso que tem no trem, você consegue calcular o número de passageiros, tudo isso existe. Está lá para você usar. Mas no Brasil, né, a gente tem um sério problema de telecomunicação, de comunicação, de transferência de dados. Então, esse é um projeto que a gente tem estudado há algum tempo, que vai ser um caminho muito interessante para a gente seguir. Perfeito. E tem alguma contramedida quando a gente tem uma superlotação, alguma coisa que o trem não suporta, isso gera um alerta, sem uma parte de monitoramento de vocês? A tecnologia do trem é tão robusta que você pode empilhar de gente lá que ele vai aguentar. Quer dizer, ele suporta. A gente não chega a ter sobrepeso que precisa de alguma... Nunca houve, assim. É mais problema de espaço interno. Espaço interno, né? Porque é muito superdimensionado tudo. O transporte tem que ser muito superdimensionado porque você não pode ter falhas, né? Então você tem que ser muito além do que da capacidade real da coisa. E a manutenção é uma das coisas mais fortes da CPTM. A gente tem um sistema de controle de manutenção desenvolvido internamente, porque não existia no mercado nada parecido, para poder controlar a manutenção dos trens de uma rigidez absurda. Quer dizer, a gente está falando de manutenção preventiva. Para evitar falhas ali na mobilidade urbana do estado de São Paulo, né? Exatamente. Então, o metrô também faz um trabalho, mas eu conheço mais o trabalho da CPTM, e lá é muito sério isso, é muito levado a sério. E a gente tem metas muito agressivas de redução do headway. Headway é o tempo que o trem vai de uma ponta a outra.
Todo ano tem que reduzir E a esse gente está tempo. falando numa velocidade... Qual é a velocidade média de um Depende trem? muito do trecho, Tem né? horário, tem... Depende do trecho. Tem trecho que você pode andar mais rápido, trecho que você não pode andar tão rápido. Por exemplo, o trecho aqui da Luz é muito perto de construção, tem vários problemas Por lá. conta do impacto que causa ali nas construções, O que no são centro duas velho. coisas que fazem diferença na velocidade. O tipo de dormente, que tem dormente de madeira e de concreto. O que é uma dormente? Dormente é aquele pedaço de madeira que o trilho encaixa. Perfeito. É pergunta básica. Claro. A gente desconhece um pouco Temo. desse mundo e tem Isso. coisas que eu sei que são triviais. Eu sequer entendi. Eu não imaginava que tinha tanta telemetria num trem. A gente Não, imagina tudo. que É muito mais é um coisa. sistema antigo e que não tem nada de tecnologia. Estou surpreendido São aqui com quanta tecnologia É muito tem. moderno. Também custa... tem um custo muito alto um trem, né? Foi feita uma aquisição Sim. fora do país ou é uma tecnologia própria? A maioria dos trens hoje são montados aqui, mas são de empresas europeias. Quer dizer, a gente importa a tecnologia, né? Chinês. Chinês tá entrando forte no mercado também de trem. Também né? de trens, quer dizer, fora os carros elétricos que eles estão nadando de braçada nesse momento, eles também estão entrando com força aí nos Sem trens. dúvida, sem dúvida. E a tecnologia é muito, muito avançada mesmo do trem. Né? Os materiais leves, um trem moderno é muito importante. E aí, pegando o gancho desse moderno, existe inovação no trem? Tem inovação. Tem, principalmente na parte de telemetria e monitoramento. Perfeito. Tá? Isso e de conforto. E mudança de suspensão. Os trens antigos tinham uma suspensão ruim, hoje o trem você não sente mais. É verdade, tá chegando próximo de um avião ali. Você não sente nada. Você independe da qualidade do trilho. Eu observo que frenagem também era algo mais sentido antigamente. Isso é uma percepção minha? Absorve mesmo, né? A Por própria conta suspensão. da suspensão. É muito moderna a suspensão do trem hoje. Entendi. Então o trem hoje tem uma tecnologia muito grande. Puxa, Isso é um trem de baixa velocidade que a gente considera, né? Imagina esses de alta velocidade. quer dizer, e um trem de alta velocidade, a gente tá falando ali talvez Japão, alguma coisa assim, que a gente deve estar falando de 200 km por hora para mais. É um trem, assim, o máximo que um trem da CPTM anda, assim, podemos dizer, né? É 100 por hora, 100 por hora? 110. Não, me surpreendeu. Dá para andar nessa velocidade, tá? Me surpreendeu. Eu diria, incrível. se eu tivesse que fazer um chute aqui pra ti, Barça, eu falaria coisa de 60 por hora. Não. Quer dizer, 100 por hora já é uma velocidade bastante... Sim, ele consegue andar nessa velocidade, mas não é normal porque a gente tem as regras de onde é que pode andar, em qual velocidade, tem todo um trabalho, um estudo para fazer isso. E a parte de velocidade mais importante é o estado do trilho. Por que a CPTM faz uma manutenção tão boa? Para não ter problema do trem andar devagar. Porque quando a qualidade do trilho estiver ruim, o trem anda devagar. Entendi. Porque é risco, né? Tem desnível ali. Isso, e esse desnível pode causar um descarrilhamento. Olha só. Então, a gente tem um equipamento é um equipamento importado, que faz o monitoramento dos trilhos. A gente passa de tempos em tempos para ver se tem alguma fissura, alguma rachadura. E como bem que é moderno. a correção? Como que é uma correção de um trilho? São pessoas? É um maquinário? É maquinário e que faz pessoas, sozinho? né? Que tem uma máquina que pega e puxa o trilho para cima. Né? Imagina a força que faz, né? Nossa. E para você trocar o dormente embaixo, por exemplo, para correção. O dormente é de madeira mesmo? Ou de madeira ou de concreto. Essa é uma diferença. O de madeira, por que é de madeira? Porque para transportar carga é muito mais pesado que pessoas transporte. Com certeza. Você precisa ter flexibilidade. Para não quebrar. Não pode ser rígido. Então, esses trens de carga são muito pesados. E a CPTM tem essa característica. Tem uma linha, a linha 8 e a linha 7 transportam cargas pesadas na mesma linha. Então, a gente não pode colocar trilho de concreto. Só de madeira. Uma curiosidade das pontes é que justamente a gente tem que conseguir ter essa flexibilidade. Eu imagino que o trilho também deva ter que absorver esse tipo de coisa. Se for tudo rígido, ele não consegue, ele acaba quebrando, tendo rupturas. Sim. É isso mesmo, né? E tem um gancho que a gente chama de jacaré, né? Por isso que o
dos símbolos da CPTM na rede social é um jacaré, né? Tá, agora tá explicado. Então vamos E é o entender Zé Caré, agora. é o Zé Caré. É o Zé Caré? É sensacional o Zé Caré. É maravilhoso. Esse gancho que segura o trilho no trem, ele tem uma flexibilidade também. Para quando ter movimentação. Então você tem que ter essa flexibilidade, né? Mesmo sendo de aço, trilho. Para uma absorção de o impacto. aço é flexível, né? Como qualquer coisa. E o calor impacta em alguma coisa? Sim, o calor ele tem expansão e tem redução. Mas isso é tudo estudado para não ter problema. Então a distância de um trilho para o outro, tudo é estudado para não ter essa fissura ou você ter um pedaço de falta de continuidade. Que isso aqui você não pode andar com o trem rápido. E quando a gente tem que fazer manutenção, a gente tem horários Sim. específicos para fazer isso? A CPTM funciona até meia-noite, né? Acaba 1h e volta às 4h. Então esse é o tempo de manutenção que a gente tem. Quer dizer, então essa janela é a janela que faz manutenção, que a CPTM usa para fazer todas as manutenções preventivas, corretivas. Sim. Mas a gente tem algumas áreas que a gente consegue fazer desvio e a gente consegue fazer manutenção mesmo durante o dia. A gente tem até um sistema de controle de acesso também desenvolvido na CPTM que integra a questão de manutenção para não ter mão de obra não qualificada dentro da manutenção dos trilhos e dos trens. Isso faz parte das inovações que vem impactando positivamente nossa mobilidade pública? Com certeza, porque você garante que a manutenção está bem feita. A CPTM tem muito pouca parada assim, em relação a outras empresas, digamos assim. A gente pode dizer que ela tem uma concessão ou não é concessão? Não, é do Estado, né? É uma empresa pública. É uma empresa 100% pública? 100% pública. Ah, olha, em minha ingenuidade eu pensei em alguma coisa de uma parceria público-privada, então uma parceria estritamente pública. Totalmente pública. E o que uma empresa pública ela traz consigo, o que de benesse para a sociedade no ponto de vista de inovação? O que ela está olhando para esse mercado de mobilidade? Eu acho que a maior vantagem da empresa pública é que a gente é focado no resultado ao passageiro. Tudo nosso é feito nisso. Quer dizer, não tem lucro, não tem lucro. Dá prejuízo, né? Porque não paga. Né? O governo, ele coloca mais um dinheiro na passagem que cada um paga. Então a gente tem um BI lá para calcular o valor ideal da passagem. E o governo tem que botar em cima. Quer dizer, se a gente fosse cobrar para ser salutar ou minimamente para empatar, a população teria que desprender mais dinheiro. Mais dinheiro. A gente não precisa saber o quanto, mas a gente sabe que o Estado não paga, não se banca uma parte desse deslocamento, dessa mobilidade pública aí para não atrapalhar a população, né? Ou para favorecer o deslocamento, economia. Eu imagino que tem uma série de variáveis que vocês devem sopesar o tempo todo ali, né? E fora que o orçamento do governo é muito variável, né? Tem época que tem orçamento, hora não tem. É uma coisa que eu mexo muito, né? Porque a tecnologia é muito custosa em qualquer companhia. Numa empresa do tamanho da CPTM, que tem 6 mil funcionários... 6 mil funcionários? É a maioria da operação. Tá? E como que é a cultura? Se você puder falar pra gente em grandes linhas, é uma cultura, a gente tem, e eu vou falar aqui do nosso público principalmente, a gente fala, às vezes, virou um jargão até pejorativo utilizado comumente no nosso meio de tecnologia, que parece uma empresa pública, e eu queria que você quebrasse um pouquinho esse paradigma pra gente. Realmente a cultura de uma empresa pública é difícil, não é difícil? Se você puder desmistificar. É bem difícil. É tá? difícil. Porque tem sempre uma política, né? Porque é uma empresa pública, né? E você tem que se alinhar não só com a tecnologia, tem que se aliar com a vontade da empresa de fazer as coisas. É bem diferente da iniciativa privada. Eu trabalhei em várias empresas não públicas, né? E que a gente é focado mesmo ao resultado só. Aí isso determina. Lá não, é diferente. Vale a pena? Vai trazer algum benefício para a população? Vai ter ganho no processo? Então o foco é diferente. Vocês têm variáveis. Isso. Então para você inovar é um pouco mais difícil. Você precisa convencer. O convencimento
de você fazer alguma coisa é bem mais complexo. Inclusive para a área de tecnologia. Sim, sim. Você tem que provar 1000 vezes que o negócio vale a pena, porque é dinheiro público. Você não vai chegar a dinheiro público e gastar em qualquer coisa, não? A autonomia de um CIO numa empresa pública, você entende, você já passou por diversas organizações privadas, grandes organizações privadas, você nota então que existe de fato uma diferença Sim, sim. no que diz respeito à autonomia, ou seja, talvez vocês precisem, você precisa provar mais o Exatamente. impacto para a população e precisa de um buy-in ali político, digamos assim, da empresa para ela entender. Entender o que você tá, por que você está fazendo aquele investimento, né? Ou aquele custo que você vai... E deve do ter um novo produto. compliance bastante Tem. rigoroso, né? E é tudo auditado, tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas. Quer Os dizer, é tudo contratos público, né? É tudo público. Todas as informações nossas contratuais, tudo é público, você pode acessar. Quer dizer, os gastos que deve ter Tudo, uma o que gastou em cada monta... coisa. Quando eu viajei pela empresa, tá lá o que eu gastei na viagem. Quer dizer, Até isso. é uma exposição... Vocês estão Totalmente expostos. extremamente expostos Sim. em qualquer tomada de decisão. Então, o Barsi, ele também fica com uma exposição maior para tomar uma decisão, Sim, né, sim. Barsi? Eu trabalho com isso com muita tranquilidade, porque eu tenho uma equipe que trabalha muito bem e a gente consegue fazer contratações muito boas, muito eficientes na área de tecnologia. E isso é uma coisa que eu trouxe de trabalhar em vários lugares da vida, né? Que é isso que é interessante, né? E as consultorias talvez nascem com essa premissa de olhar outras consultorias, de olhar parceiros estratégicos, né? Então talvez isso deve ter te dado casca, imagino eu, para estar hoje onde você está e tomar a decisão com tanta tranquilidade, que é uma responsabilidade imensa, onde todo mundo tem acesso ali às suas decisões e os impactos dela, né? Os impactos, né? Tem que saber trazer benefícios, né? E o objetivo é transportar o passageiro melhor. Perfeito. Então, se eu vou fazer alguma coisa, qual é o ganho que vai ter? A gente vai melhorar a eficiência da área administrativa. Ok, beleza, aí tudo bem. Vai reduzir o tempo do trem. Isso tem que... Reduzir o tempo do trem quer dizer que você vai movimentar, vai mover as pessoas, mais passageiros, num menor tempo. Exatamente. Porque quanto mais rápido é o trem fazer o percurso da linha, mais passageiro você transporta. Quer dizer, ele está apto para voltar. Entendi. Ele já está apto para voltar, tá para aí. Então, o tempo, esse header que a gente chama, é uma meta da companhia. Porque você melhora o transporte para a população. Que legal. Então, é um dos principais métricas de sucesso. E também a gente faz pesquisa de satisfação com o usuário todo ano, que os gerentes e os chefes de departamento, né, que é o nível um pouquinho abaixo, vão nas estações de trem para pesquisar o cliente, né? O nosso NPS típico das empresas ou tem alguma particularidade? Não, é o NPS típico mesmo, só que quem faz é gerente e chefe de departamento. Quer dizer, eles descem, a gente pode dizer que eles descem para a operação para falar direto com o usuário final ali. Que é uma coisa sensacional, né? Você vai botar quem? O secretário? Quer dizer, eles sentem as dores ali e ficam responsáveis por buscar soluções e endereçar... Não, a gente tem que prestar conta, depois tem relatório, depois tem... para poder melhorar. E a gente tem melhorado a pesquisa de satisfação direto. A gente teve uma queda na pandemia, que todo mundo teve problema, né? E depois foi subindo e subindo, e estamos subindo todo ano. E eu preciso perguntar sobre isso, essa revolução da mobilidade urbana. Eu diria que o advento ali do Uber... outros aplicativos, ainda com a pandemia que mudou um pouquinho o perfil, teletrabalho, trabalho remoto, híbrido. O que isso impactou a organização de vocês e como a área de tecnologia está reagindo nisso? Foi o caos. Essa época eu não estava lá, mas eu, mesmo estando lá, eu sei tudo. Toda a história ali, né? Durante a pandemia, né, eles começaram meio home, meio office, chegou uma hora que foi tudo office, a parte de administrativa. A parte de operação não tem como, né? Tem que estar lá, né? É um serviço essencial, né? Essencial. Então, você desmobilizar a empresa para o pessoal trabalhar em casa é um desafio, foi para todas as companhias. Na empresa que eu trabalhava antes, eu também era supervisor, que era gerente, na verdade, e lá eu tive que cuidar dessa parte de desmobilizar a companhia inteira. Era a minha responsabilidade. E lá foi um sofrimento muito grande. Parte de segurança, principalmente, né? Sim, você abre uma exposição para a empresa ali. E é uma coisa assustadora, tá? O que o pessoal fez é assustador.
liberou acesso para tudo para o pessoal trabalhar. Quer dizer, no intuito de manter uma operação funcionando, tem que abrir mão, às vezes, da segurança para manter um serviço essencial ligado, né? É um grande erro, mas o pessoal fez assim, né? Depois o pessoal teve que arrumar. Várias empresas tiveram que se arrumar. Né? Normalmente... É o trem andando, como a gente chama com o trem andando. Teve que trocar o trilho ali com o trem andando, né? Teve que fazer isso. Então, teve que resolver isso. E a parte de segurança só piora, né? A gente teve um ataque hacker em dezembro de 21, né? Que foi uma devastação da companhia. E isso a gente já avisava. Logo que eu retornei para a companhia, eu falei, olha, o que a gente tem aqui era ótimo há 3 anos atrás, mas hoje não funciona mais. Quais foram os impactos desse ataque? Foi enorme. Só que a gente tem uma característica muito grande. Como a gente separa as duas TIs, a gente tem separação física da TI da administração com a da operação. Que são as redes apartadas ali. Então, quando a gente houve a invasão, a gente perdeu a rede administrativa toda, né? E a operação continuou funcionando normalmente. Qual foi o impacto disso? Eles ficaram sem os sistemas de manutenção por um certo tempo. Então, a gente teve que criar processos. Quer dizer, toda aquela inteligência da manutenção, vocês tiveram um problema que... Tinha um problema. Provavelmente deve ter tido um custo maior, uma vez que os sistemas não estavam... Não, perdeu eficiência. Não custo. Ah, entendi. Porque o sistema ajuda na eficiência. O pessoal não deixou de fazer manutenção. Mas só que desorganizadamente. Então, a função do sistema é organizar do jeito mais produtivo a manutenção. Né? Ter os controles, os KPIs de tudo que estava tendo problema, até mesmo a espessura do freio, ou a roda, o desgaste da roda, tudo isso é controlado por sistema, pela quilometragem. Eles perderam, então eles não sabiam, aí agora, eu vou manter o quê? Entendi. Então quer dizer, aí a eficiência... Totalmente a empresa depende do sistema de manutenção. E depois de estabelecido alguma contramedida pra gente... bom demais. E aí subiu o nível de segurança... De um nível assim... Eu falo que é a CPTM 2.0. Ah, quer dizer, mudou totalmente o estágio da palavra segurança dentro da companhia. Sim, a gente mudou tudo. A gente adotou algumas medidas tipo de Zero Trust, que nenhuma rede confiava em nada. Ninguém confia em ninguém. Nenhum sistema confia em ninguém. Então, toda a comunicação entre redes e serviços ficou específica da atividade daquele sistema. Então, isso aí teve um ganho enorme. Fora a gente trocou antivírus, adicionou ferramentas de segurança, mudou o VPN, que justamente é o caso do acesso remoto, né? A gente não teve evidência que foi por acesso remoto, mas pode ter sido. Porque quando o Razor invadiu a empresa, se espalhou pela empresa, na verdade, eles apagaram muitos dados. Então, pode ser... Quer dizer, até os dados de rastreabilidade foram danificados, E eles né? fizeram até alteração para mascarar algumas coisas. Poxa. Então, foi uma invasão muito pesada. E que hoje a gente pode tranquilizar a população de que existe uma CPTM que foi forjada depois desse refeita. Entendi, foi refeita ótimo. mesmo, porque a gente criou uma rede paralela, do zero, com um novo endereçamento e foi criando a estrutura toda em volta dessa rede. A gente jogou fora inteira a rede antiga, né? Isso logicamente, não fisicamente, para poder garantir que tudo que entrava nessa rede era a gente fazia vários testes, pen teste e outros testes, para poder garantir que aquele sistema estava íntegro antes de colocar em produção. Entendi. Então foi um trabalho grande, foi do Natal, que é bem interessante, né? Uma semana antes do Natal. Isso que era no final da Copa do Mundo, que foi essa invasão. Uma data pouco... no jogo que teve no final do mundo. E a gente teve que criar tudo em paralelo, até restabelecer a empresa. E isso demorou quanto tempo, Bar? Se você tem essa ideia? Sim, tem tudo. Dia 2 de janeiro a gente já começou a liberar a rede. Olha. Foi muito rápido. Quer dizer, a gente tá falando de uma semana... 2 semanas. 2 semanas. Não, verdade, 3 semanas. 3 semanas, tá? Foi antes... Foi 3 semanas que a gente fez isso. Mas aí a gente fez do jeito certo. Liberou uma atividade, depois outra, depois outra, depois outra. Foi fazendo por ondas ali. Então, ela começou a liberação em 2 de janeiro e final de fevereiro já estava tudo funcionando. Olha só, que bom. Mas a gente fez algumas coisas que foram fundamentais para a companhia, que trouxeram uma economia, quer dizer, uma economia grande, porque a gente subiu o RP no fornecedor. Então, a gente continuou pagando os funcionários, pagando os fornecedores, pagando os impostos, mesmo sem ter um computador dentro da empresa funcionando. Quer dizer, então, o impacto sentido pelos funcionários foi muito baixo. Foi.
do que diz respeito a recebimentos, então... Tudo. Mas foi, como o sistema rodava com menor capacidade, a gente teve perdas de performance, né? Então foi um trabalho muito complexo da companhia, né? E assim, eu tive o apoio de todos os funcionários. Falar assim, olha, pessoal, vocês vão ter que trabalhar final de semana. E o apoio da auto-organização contigo também foi fundamental. Não, isso aí foi... eu tinha reunião diária com o presidente, eu tinha apoio do advogado, da DPO, era o dia inteiro, ficava com contato o tempo todo. O diretor de operações também apoiava tudo que eu conversava com ele, ele entendia, dava um jeito. Então a empresa me apoiou 24 horas por dia, porque era 24 horas por dia. Tá, 24/7, né? Eu dormia um pouco, voltava. Foi direto. Assim. Essa cultura de que a organização está coesa num momento de crise é essencial. Você vê dessa forma? Totalmente. Isso aí eu sei de casos que quando chegava para o board da companhia, eu falava assim, não, esse prazo que você me deu não vai dar, você vai ter que fazer na metade do tempo. Toda vez que eu conversava com o presidente e somente o diretor de operação, eu falava, olha, eu não consigo ir mais rápido que isso. A gente não consegue, gestar uma criança em um mês com 9 mães, né? Quer dizer, você precisa aguardar os 9 meses, tem coisa que realmente não tem um fast track, né? Não tem. E se você acelerar um processo, você pode voltar pro nível 0. Sim. Pode retroagir ali, principalmente quando a gente está dizendo de algo de segurança que a gente sabe que é tão sensível, né? Exatamente. Então você tem que ter esse cuidado. Você não pode pular etapas. São etapas que tem que serem cumpridas para você entregar a empresa funcionando de novo. Perfeito. E, Barsi, uma das curiosidades que eu tenho aqui, transformação digital. Então, a gente fala numa empresa que tem um modelo, pelo menos uma empresa que tem um modelo mais tradicional de negócio, e eu sei que por ser uma empresa pública, mas ainda assim eu vou colocar aqui como sendo uma empresa com um negócio um pouco mais antigo, de mobilidade, que atinge tantas pessoas, como você bem disse, ali 1 milhão de pessoas por dia. Onde entra a transformação? Tem espaço, não tem espaço? E o que tem de espaço na transformação digital dentro da empresa? Tem vários segmentos que a gente tem eu faço até parte do comitê de inovação. E a gente fica o tempo todo tentando criar alguma coisa, alguma ideia, cada um leva uma ideia, a gente estuda se é viável de implementação. E minha função não é trazer ideias novas, não. É o contrário, é dar estrutura para que as ideias possam acontecer. Mas a gente tem um trabalho que a gente está melhorando o nosso BI para trazer informações para tomar as decisões mais importantes. Excelente. A gente já tem na parte financeira, tem alguma coisa na parte contábil, tal, na área de TI tem. E a gente tem bastante coisa da operação. Então a gente quer melhorar, porque essas informações são importantíssimas, né? E aí, esse projeto é um projeto que eu estou tocando agora, eu estou precisando dar um gás nessa equipe, porque é um trabalho muito pesado. E esse é o caminho. Dados hoje é o mais importante. Quer dizer, o novo petróleo... Os seus dados valem a commodity da companhia, mesmo a empresa pública. Entendi. Que é um trabalho que a Secretaria de Transportes está fazendo muito legal. Eles estão à frente da gente nessa área. E, Barsi, você está falando... É uma empresa que já tem no cerne ali muito essa orientação a dados, né? Sim. E a parte de inteligência artificial tem espaço numa empresa desse modelo? Não tem espaço? Tem sim. Depois que você ter os dados organizados num lake, ou o que seja. Um data lake. Um data lake, você consegue, aí sim, usar a inteligência artificial para poder se coletar e trazer resultados disso. Hoje a gente faz um pouco isso, não especificamente uma inteligência artificial, mas tem um estudo, usa ferramentas para poder manipular aqueles dados, não, nada generativo, tá? Isso não tem. Modelos no máximo preditivo só. Né? Modelo preditivo sempre lá, né? Até inclusive é feito de um modo, a gente consegue ver o desgaste das peças por um modelo preditivo. Um modelo preditivo. A gente faz análise do tempo de uso de uma roda, ou freio, ou seja, e vê o tempo que precisa trocar. Olha que bacana. Então isso existe, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, não é a tecnologia que eu tenho que usar para resolver o problema. Qual é o problema que eu preciso resolver? Exatamente. E aplica a tecnologia certa. Eu não vou forçar um IA na empresa de qualquer jeito porque eu quero IA.
Não é essa A visão que tecnologia por tecnologia não é Não, nada, não né? Ela adianta tem que ser chegar. meio para chegar para atingir um fim, um impacto desejado, né? Se você pensar no usuário ou no PO de cada um departamento, o cara quer, né? Eu quero usar isso aqui, mas qual é o seu problema? Deixa eu entender seu problema para saber qual é a tecnologia que a gente vai implementar aqui. E qual é hoje o problema de mobilidade urbana que vocês enfrentam? Se enfrentam ou se a Sim. gente já tem solucionado? E qual é a sua visão, né? Então, qual é o problema e qual que é a sua visão desse futuro da mobilidade urbana? Isso. Eu acho que a interoperabilidade Interoperabilidade, né? desculpe, entre todos os segmentos que tem. Porque hoje você tem uma integração do metrô com a CPTM, que é maravilhoso, né? Verdade. Então, por que você integra com Uber, tem com um pouco com ônibus, tem alguma coisa. Então, se você juntar tudo, aí tem os veículos leves, agora que é os aviãozinhos, né? Sim. Que tem, isso já está tendo, a gente tem contato com o ITA para É conversar sobre mesmo? isso. É um projeto que eu não sei se vai acontecer, mas a gente já está conversando com eles. Pô, então, inovação tem mesmo lá tem. dentro. A gente Tem. aqui de fora fica sempre se perguntando, CPTM, Eles têm vontade, eu não sei se é viável, eu não tenho a menor ideia. Tá? Porque eles estão. A Embraer está lançando eu esqueci o nome do negócio. Aquele aviãozinho. É uma espécie de drone. Um drone para transportar gente. Aí eles querem fazer estações perto da CPTM para descer o drone. Olha, favorecer ali Para mudar o meio de transporte, né? Para acrescentar coisas. Esse é um projeto que eu não sei se vai acontecer, mas é uma vontade. É como você inovar em tecnologia. Eu acho que essa integração é o principal. Que né? bacana. Acessibilidade, é um problema de acessibilidade, é um trabalho que ela está fazendo pesado. Monitoramento de IoT para poder manter a qualidade da escada que para, da iluminação, de tudo. Sistema de câmeras mais modernos para você entender o perfil do usuário, se tem algum risco ele andando na estação, tá bêbado, tá... Isso existe. O sistema de monitoramento de câmera consegue... Quer dizer, tem muita preditivo. Tecnologia Sim. que eu... Não sabe que tem. Talvez eu tô colocando aí o público comigo, mas boa parte acho que o cidadão médio não conhece essas particularidades. Então, vocês conseguem... Um dos riscos é realmente uma pessoa que está em estado de embriaguez ali, cair Eu cair no trilho. As ferramentas modernas de monitoramento conseguem identificar pelo comportamento uma ação. E aí tem alguma medida automatizada ou ainda é uma intervenção humana? É uma intervenção humana. Entendi. Tá? Mas na hora, porque é monitorado, a gente tem uma central de monitoramento, já fala com a estação e já toma alguma ação. Provavelmente um segurança ou alguém da administração ali consegue... Tem muita segurança. É um contrato bem pesado da companhia ter tanta segurança. Né? E uma das inovações que a gente também está pretendendo esse ano é melhorar a tecnologia para não precisar de tanta gente. E furtos? Tem alguma coisa? Eu vou trazer algumas perguntas que, obviamente, são perguntas do público normal aqui que desconhece os desafios da companhia. Mas existe alguma coisa de tecnologia para tentar coibir furtos que acontecem dentro, caso ainda aconteça, eu imagino eu? Tem vários trabalhos feitos pela operação lá para reduzir isso. Né? As câmeras, né, dentro dos trens, por exemplo, é um fator que diminui, né? Com certeza. Saber que está sendo monitorado deve coibir as pessoas de má conduta. E é né? filmado, tá? Depois que tem algum assalto, a gente consegue ver se tem o que ocorreu. E consegue acionar a polícia? Consegue identificar nesse nível. Né? Então não é... Quer dizer, tem uma câmera, é importante saber... Tem várias câmeras dentro do trem. Que tem um sistema de monitoramento que funciona e que capta esse tipo de comportamento. Isso. Deve ser um modelo de padrão ali que capta... Esse é uma coisa que falta. A gente tem esse sistema de monitoramento de comportamento nas estações de trem. Não dentro do trem. Que esse é um problema nosso que a gente tem. Como o São Paulo é muito grande, né, e a CPTM tem uma linha que hoje é a 710, que tem 52 km de extensão. Uma linha muito extensa. Muito extensa. Então tem lugares dessa linha, por exemplo, que não tem acesso a 5G, não tem acesso a telecomunicação. Então se você fala assim, qual é o maior desafio hoje lá? É você ter os trens conectados para passar telemetria em tempo real. Em todo o percurso que ele faz. Em tempo real. Aí você a intervenção seria maior. Então, você conseguiria monitorar isso. E aí, monitoraria o trem todo, que é
computador gigante o trem, né? A gente pode dizer, as tecnologias que se estão avançadas em carros, em trem é muito mais avançado. Quer dizer, tudo que a gente está vendo hoje nos carros elétricos, boa parte dessas coisas com certeza não é novidade para a CPTM. Não, porque os trens são modernos, então são trens novos, né? Que é uma coisa que o Estado investe, né? Essa é uma diferença, né? Se fosse, de repente, iniciativa privada, falar, não, vamos rodar com esse trem há mais um tempo. Então, os nossos trens, eles datam, em termos de confecção ali, são recentes. São, 10, 15 anos? É, mais ou menos isso. Eu não sei exatamente como. Porque teve a linha 8 e 9 foi concedida para a Via Mobilidade e teve uma divisão de trens. Eu fico com esse aqui, você fica com esse aqui. Então, eu não sei muita idade. Mas eles estão com os trens um pouquinho mais antigos que os nossos. Entendi. Mas que também devem ter tecnologia... Desde que eu comecei lá a primeira passagem lá em 2006, os trens já tinham alguma inteligência. Em 2006 já tinham. Bastante coisa já. E de IoT? A gente falou de manutenção preventiva, eu imagino que tenha bastante, era pouco do que eu entendia que podia ter de tecnologia na CPTM, antes desse nosso papo aqui esclarecedor. IoT me parece ser algo que deve estar muito presente, uma vez que vocês precisam monitorar várias coisas ali. Tem um trabalho feito dentro da estação do trem de monitorar alguns dispositivos, principalmente escada rolante, que é uma coisa muito grave. Não só no trem, olha só. Você não sabe o problema que é parar uma escada rolante. Atrapalha tudo. É muito grave parar uma escada rolante. Quer dizer, o fluxo de tecnologia não se restringe à tecnologia do trem, trilho. É de monitoramento. Olha, eu não pensei... De alguns dispositivos que a gente faz. Por incrível que pareça, a escada rolante é um dos que dá mais problema. E qual é o impacto quando para? Nossa, atrapalha tudo. O pessoal não consegue subir, demora a subir, fica preso na plataforma. É péssimo. É a pior coisa que tem quando acontece isso. Olha. Começa a juntar gente lá embaixo. Porque o fluxo é muito grande. E a CPTM tem a visão de conseguir transportar o mais gente possível. Então, trem mais rápido, mais rápido, mais rápido. Então, aquilo é tudo sincronizado. O tempo que chega, as pessoas já é tempo de elas subirem para a escada rolante. Quando elas param, fica tudo lento. Aí começa a acumular gente lá embaixo. Tem um fluxo previsto, uma jornada desse usuário que sai do trem, se desloca para fora da... E essas informações, eu tenho um grupo de trabalho na operação para analisar essas informações. Perfeito. E quando a gente fala de infraestrutura de tecnologia da informação, já entendi que tem toda uma rede... para a questão administrativa, são 3.000 ou 6.000 funcionários? Não, 6.000. 6.000 funcionários, então uma rede e sistemas ali bastante complexos para lidar com isso. O que mais tem de infraestrutura de tecnologia? Cada estação ela goza de alguma infraestrutura, tem servidores, tá na nuvem. Como é que em grandes linhas, eu sei que obviamente tem toda uma parte aqui que obviamente temos que ter cuidado em falar, mas só para esclarecer assim, o que envolve a tecnologia da informação enquanto infraestrutura lá? A gente tem uma sala cofre que rodam sistemas virtualizados dentro da companhia, que fica localizado como um data center. E não é por estação? Não, é centralizada, né? E a gente tem também uma área que é só que roda só por isso que eu falei que é separado, só o sistema de controles dos trens. Então a gente tem dois data centers, entre aspas, separados. Essa sala cofre é com redundância total, tudo é redundante. Deve ter algo super seguro e onde o acesso físico com certeza é extremamente controlado, né? É o melhor possível, tá? O melhor que a gente consegue fazer, né? Redundância de link, redundância elétrica, tem tudo lá. Em termos de tecnologia, a gente pode dizer que a gente tem a gente está muito bem suportado hoje por tecnologia. Já entendi que a gente refez toda a parte de segurança da CPTM e esse é um bálsamo aí para todos os usuários, né? E funcionários. E o importante, a segurança, só voltando, é um trabalho que foi feito lá e está continuando. Não vai parar nunca. Eu tenho uma meta grande de refazer a segurança da companhia até 2026. Novas ferramentas, novos procedimentos. A gente continua investindo. Utilização do NIST para poder fazer todas as metodologias corretas. Então, a gente não vai parar. A meta da segurança, eu tenho que prestar conta para o Conselho Estatutário.
De 3 em 3 meses. Quer dizer, a gente realmente entendeu a importância e continua investindo em segurança, posso dizer que é segurança cibernética, Segurança né? cibernética, simples. Tá? E segurança física, eu também entendi que a gente tem avanços, existem alguns desafios, mas que a gente já tem um monitoramento bastante vigoroso, tanto dentro dos trens quanto nas estações, com modelos preditivos ali, reconhecimento de padrão De comportamento que são nocivos ali ao fluxo da CPTM, da mobilidade. E enquanto projetos, tem algum projeto? Você comentou que vocês estão estudando ali inovações, você tem a incumbência de conseguir materializar isso. Tem algum grande projeto, algum projeto mais emblemático que você possa compartilhar com a gente aqui? Vontade tem muita, né? Mas assim, a empresa do Estado tem um problema de recursos, né? Então, a gente tem lá melhorias grandes, na área de dados essa está acontecendo, e eles querem também fazer a parte de IA. Perfeito. Tá. Quer dizer, então, mas dados já é uma realidade e o avanço aqui para a inteligência artificial. Depois que a gente tiver nosso data lake, começar a trabalhar desse modo. E aumentar o serviço para a população. Por exemplo, um serviço que antigamente você tinha que comprar aquele bilhetinho que era, né? Então, o bilhete único. Né? Não, aquele bilhetinho de papel. O bilhete físico, claro. O bilhete era o... Como que a gente chamava ali? Que tinha... Edmondson chama. Ah, perfeito. O nome desse bilhete. Aí você tinha esse bilhete até evoluir para aquele impresso. Era o passe que eu estava querendo. O passe. Né? A gente chamava de passe comumente na minha época de escola. Então a gente tem... Já evoluiu para imprimir no papel, você já consegue emitir via internet, via WhatsApp, você já está evoluindo. Isso é um processo que a gente está trabalhando junto. Quer dizer, e que apoia a população a ter um acesso mais fluido, né? Eu estou com vontade de fazer uma integração com o poupa-tempo, algumas funcionalidades. Que bacana. Então são parcerias que com certeza vai ter um impacto positivo para a população, facilitando ali o acesso. É um trabalho. Que a gente tem a Secretaria de Governo Digital, que está mostrando um caminho para as empresas de São Paulo você evoluir tecnologicamente de um modo integrado. Então, essa é uma das recomendações deles, que você faça integração com o poupa-tempo. E aí entra também na tônica que você bem colocou de interoperabilidade, né? Quer dizer, quanto mais interligado, melhor, né? E aplicativo, serviços digitais, a gente conta com alguma coisa do tipo? Tem alguma coisa no roadmap da CPTM? Precisa melhorar muito nisso, viu? Acho que essa é uma das carências que a gente tem hoje. O modelo que foi criado para aplicativo móvel lá não foi muito feliz, digamos assim. E a gente tem que fazer um modelo novo. Provavelmente a Secretaria de Governo Digital vai ajudar a gente nesse projeto. Então, quer dizer, algo que já está mapeado como uma necessidade. Exatamente. Então, perfeito. Está acontecendo já alguma coisa que vai ser interessante nesse caminho, né? A gente tem hoje uma coisa que é importantíssima, a situação das linhas, é o que o pessoal mais usa. Mas... a gente não acha suficiente. Entendi. E acessibilidade, inclusão, a gente está falando que hoje são temas que são cross aí de todas as empresas, e eu imagino que vocês têm um desafio bastante grande em acessibilidade para as pessoas, assim como inclusão ali dos passageiros. Tem alguma tônica que você possa compartilhar aqui com a gente, que são iniciativas da CPTM? É meta, por exemplo, ter elevador em todas as estações. Excelente. Hoje não é uma realidade. Não, tem algumas. A gente fez isso na linha 9, prioritariamente. E agora a gente está com as nossas outras linhas que não tem essa mobilidade. A escolha dessa linha tem algum motivo? Tem motivo, porque era moderna. Era mais fácil de fazer isso. Entendi. Então ela já foi criada com elevador. Quer dizer, para você colocar um elevador, infraestrutura, né? Você colocar um elevador numa estação antiga é muito custoso. Você não tem infraestrutura elétrica, não tem física e assim. E a parte elétrica de uma estação é muito complexa. Porque imagina que você está passando alta tensão num trilho em cima e o terra é o trilho do trem. Imagine a diferença de potencial que tem de uma coisa a outra. Então você tem que fazer um aterramento que tem que ser perfeito. Então você incluir um elevador, por exemplo, você já tem que pensar nisso. Entendi. Tem que rever o projeto elétrico da estação. Entendi. Aí quando você constrói, já fica linda. Por exemplo, a linha que vai para o aeroporto,
Já tem. Aeroporto de Congonhas? Não, aeroporto de Guarulhos. Existe uma linha, pô. Sim, sai da Barra Funda. Conhecedor aqui do assunto, realmente. Sai da Barra Funda e vai até o aeroporto de Guarulhos. Olha, isso já funciona? Funciona perfeito. De hora em hora sai o trem. Olha. De um lado para o outro. Então quer dizer, se eu quero ir para o aeroporto, que é fluxo de muitas pessoas, aeroporto internacional, eu posso ir através da CPTM. Sim, e é rapidinho, é bem rápido. É muito mais rápido do que de qualquer coisa, meio. Poxa, não sabia disso. E tem lugar para botar mala, é bem legal. E quando a gente está falando da CPTM, eu não consigo enxergar sustentabilidade. Talvez seja uma falha. Existe alguma preocupação com isso? É muito sério, tá? A gente tem implantado ESG lá, né? A empresa pública normalmente tem esse foco. E a parte de sustentabilidade é uma coisa muito antiga. Antes de implementar todas essas ideias de ESG, a gente já tinha vários... além de você usar sua eletricidade... Que é uma energia limpa, né? Em São Paulo é uma energia limpa, né? Em São Paulo, bom citar, porque a gente... É importante que tem lugar do Brasil que ainda queima carvão, queima diesel... Termoelétricas, né? Ou gás, que ainda é um pouco melhor, mas tem lugares, várias termoelétricas espalhadas pelo Brasil que tem que complementar a energia elétrica, né? Sim. São Paulo não, é limpa mesmo. Quer dizer, por conta da matriz energética, muitas vezes a gente precisa subir ali termoelétricas e outras coisas que são um pouco mais prejudiciais. E a gente não tem esse problema. Então a gente consegue transportar 1 milhão de pessoas sem queimar um combustível fóssil, né? Que bacana. Quanto isso traz de benefício? Não é só de você falar assim, não, o CO2 e tal, mas e os outros componentes da queima de combustível que são poluidores, então... E alguma coisa com energia solar, que é uma energia que cresce bastante, que é uma fonte limpa, né? Uma fonte de energia que é abundante, alguma coisa... É porque é tanta energia que precisa para você mover o trem, que eu não sei, acho que só se eu forrasse todo o teto do trem lá, a linha inteira talvez não desse. Entendi, quer dizer, tem uma especificidade da carga. A voltagem é muito alta. Vocês obviamente precisam de uma quantidade. Uma viragem altíssima e uma voltagem absurda. Quer dizer, a corrente tem que ser muito grande, né? A corrente é muito grande, então não tem como. Entendi. Não tem como. Quer dizer, não é uma realidade para esse mas negócio. De repente podia fazer uma estação de trem se alimentada, de repente... Pode ser que ocorra isso também. Ou, de repente, a parte de iluminação. Isso foi o que eu pensei. Eu falei, pode ser que exista. Existe essa vontade, mas aí até você viabilizar o investimento já é uma coisa mais... Entendi. Você tem que provar que dá certo. Aquilo que eu falei que é importante. Como você bem disse, mexer na parte elétrica de uma estação... É uma loucura. É uma loucura porque o projeto todo... a movimentação do trem depende desse projeto elétrico, sim, né? Então, talvez não seja trivial incluir energia elétrica através de um sistema fotovoltaico. Imagina botar um inversor lá dentro, se ele inverter energia e jogar lá no terra. Nossa, vai pegar fogo o trem. Essa é a suposição. É uma conjuntura possível de acontecer um problema aí, né? Responsabilidade social. Como é que a tecnologia pode apoiar a responsabilidade social na CPTM? Tem alguma coisa? Sim. A CPTM tem diversos programas de apoio social. Se entrar na página lá, a gente tem, pelo menos uma vez por semana, alguma vacinação, apoio a alguma minoria, alguma coisa. Sempre tem. Isso é muito levado a sério. Perfeito. Lá. Tem um departamento que faz isso o tempo todo, de marketing, que cuida disso, para que isso ocorra, né? Tem que ter algum benefício para a população. Esse é o objetivo de uma empresa estatal. E eu entendo que a tecnologia pode ajudar a fomentar isso, sim, seja nos seus meios digitais, como você bem disse, ali no site, exatamente, fomentando. Então o trabalho de marketing é muito pesado para a divulgação da CPTM e junto com isso divulga coisas que atendem a população. Perfeito. Então faz um negócio bonitinho, tem o Zé Caré lá dançando e tal, e o pessoal gosta e acaba Eu já vi algumas campanhas importantes ali, sim, quando a gente está passando por momentos críticos de dengue ou de alguma coisa. Então também acho que vocês conseguem utilizar essa quantidade de passageiros que passam diariamente ali para fomentar a informação de qualidade e muitas vezes de uma atuação pública importante, né? Também queria citar na parte de sustentabilidade, que é importante, tudo da área de TI lá o descarte é feito do melhor modo possível. Que legal. Tudo, não tem nada. Eu tenho uma pessoa que só cuida do descarte de coisa de TI. Ela não tem outra função. Tudo é revisto. Preocupação com o meio ambiente. A preocupação é muito alta lá. Descarte lá é uma coisa
Não pode. Não, e realmente é importante que isso comece de uma organização pública para que seja exemplo, né? Até Sim. bom citar isso porque A gente acho faz que doação de equipamentos funcionando, a gente faz leilão de equipamento funcionando. Nada é descartado, só é descartado aquilo que a gente considera inservível, não tem mais utilidade nenhuma. Perfeito. Aí vai para leilão, vai ser descartado corretamente, né, o material. Então isso é muito antigo. É uma preocupação social Muito que... antes de ser moda agora, a CPTM já faz isso. Que bacana. E qual que é o futuro do transporte, né? Ou como que o Barsi enxerga o futuro do transporte estando numa empresa tão importante do transporte público de São Paulo, né? Você vê uma revolução, você vê que a gente ainda vai continuar nesse transporte. Eu acho que você citou aqui uma coisa interessante, que é essa interoperabilidade, de repente até esses drones que vão ser um novo meio de transporte, Sim. talvez num futuro próximo, Sim. integrados com o meio de transporte da CPTM. Você vê, o Barsi vê alguma revolução, alguma coisa para o futuro do transporte? Eu acho que a evolução que deveria ser, e eu acho que vai ocorrer, é melhorar a nossa malha. Que São Paulo é a melhor malha que tem do país, mas se você comparar com os países europeus, a gente não tem malha ferroviária, né? É muito pequeno. O nosso estado goza da melhor malha ferroviária do Brasil. Só que perto ainda da Europa. Muito aquém da Europa. E a vontade do governador é expandir, né, todas as linhas para ter transporte sobre trilhos intercidades. E é muito caro. Por que a gente não evolui isso? É pelo tempo e os governantes entendem? Qual que é a sua visão? Óbvio que a gente está falando aqui sobre o seu prisma. É totalmente pessoal meu. Eu acho que, principalmente na época lá dos anos 60 e tal, resolveram não dar prioridade para trilho, né? E aí você passa no interior de São Paulo, várias estações aquelas antigas, que ali teve um trem regional, né? E por que o trilho... Por que não foi aproveitado para fazer essa ligação e ser útil, não estava né? funcionando, por que parou de funcionar? É só... Alguém falou para parar de funcionar, porque funcionava, né? E só que passou tanto tempo que para você reconstruir aquilo tem que refazer. Já roubaram os trilhos, os dormentes... Os dormentes que a gente aprendeu o que é, que até pouco tempo eu ia falar assim, pô, mas o que vem a ser dormentes, né? Então. E por que do nome? Deixa eu ser curioso aqui. Putz, eu não sei, viu? Porque dormente, né? Tem um nome Acho que é porque fica parado lá, né? Talvez, que dorme, né? Não sei. Entendi, ou pela posição. O jacaré eu sei, né? Já falei porque ele parece um formato de jacaré. E aí ele tem... É um clipezinho assim que tem um formato de jacaré que prende o trilho. Esse eu sei. Ele prende o trilho no dormente. Ah, no dormente. Isso, eu ia falar, ele prende o trilho no chão, mas o trilho tem que ter uma... então o trilho, ele se movimenta. Então você precisa ter algo que suporte o trilho. Perfeito. Se você botar na terra, ele afunda, né? Por exemplo. Óbvio, é verdade. Então você tem ou de concreto, que não é flexível, ou de madeira que é flexível. Que a gente já entendeu que os de madeira são mais apropriados para alta carga, justamente por ele conseguir comportar. E um dos problemas é quando são a mesma linha passa os dois. Que é aí você tem que se adaptar. Aí você tem que reduzir a velocidade porque o dormente de madeira ele é mais flexível. Então você não consegue andar rápido. Então você tem que se adaptar na velocidade. Então esse é o trade-off. O de madeira ele aguenta mais, mas obviamente que a velocidade tem que ser menor por conta dessa flexibilidade. Então tudo isso é estudado, tem meta da companhia para poder estudar isso e trazer mais velocidade, e transportar mais passageiro, com mais conforto, etc. Então a gente falou também de adoção de novas tecnologias como inteligência artificial, vocês estão indo aí para um modelo de data-driven ali com data lake, né? Tem mais adoção falamos aí de possíveis integrações com drone. Tem mais adoções de novas tecnologias ou tecnologias emergentes, seja no campo de desenvolvimento de sistema, modelos preditivos. Tem mais tecnologia dentro da CPTM que você possa compartilhar aqui conosco? A gente está tentando migrar nosso ambiente de desenvolvimento, que hoje é baseado em .NET, né? Que é uma aplicação web rodando do modo antigo, né? Isso aí não é tão antigo, né? Antigo você programava em Pascal, né? Para containerização, começar a desenvolver só em containerizado. Tem várias vantagens. Você, além de você ter estabilidade, você consegue migrar para a nuvem rapidamente. Que é uma coisa que é uma visão minha também, né? Que um dia vai todo mundo estar, no mínimo, com nuvem híbrida, né? Isso aí...
Perfeito. Não tem. É Você o vai ter futuro coisa... que já é uma realidade. Eu né? vejo nas empresas de Estado que migraram para a nuvem, mas não migram tudo, fica um híbrido, né? São projetos híbridos. E esse é o caminho de todos. Então, eu tenho preparado o nosso ambiente para ter essa possibilidade de migrar para a nuvem. E essa stack de .NET pensa em mudar? Então, aí a gente vai ter outras linguagens lá que a gente está estudando e tal. Porque a gente tem esse legado grande, esse sistema de manutenção, que é vital para a companhia, né? O RP eu estou tentando fazer um SaaS, o sistema jurídico já é SaaS, o Omnichannel é SaaS. Então, a gente está indo já devagarzinho, né? Porque você fala assim, eu vou migrar tudo para a nuvem agora. Não, você vai se matar e não vai conseguir migrar nada. Sim. Não, isso não se faz. Essa modernização precisa ser muito responsável, até pelo impacto, né? Custo, né? A gente tá trabalhando com dinheiro público, eu não vou fazer uma coisa que não vai dar certo, eu tenho que fazer coisa que tem certeza. Então, a gente o nosso banco de dados hoje, Oracle, é XACC, que é o Cloud Consumer, né? Que é como se fosse em nuvem, mas só que dentro da sua empresa, gerenciado pela própria Oracle, como se fosse um ambiente de nuvem. Então, o dia que fala assim, eu preciso mover esse banco para a nuvem, aperta um botão, olha, tá na nuvem. Tá, então, tá, tudo tá hoje, muito próximo já. então, a gente está se preparando para quando um dia precisar para a nuvem, a gente vai para a nuvem. Quer dizer, talvez você só está angariando ali... eu não estou investindo em tecnologias que não possam migrar para a nuvem. Entendi. Quer dizer, você já está se preparando para um futuro que assola aí a porta da CPTM e a porta Sim. de todas as outras organizações, de modo que a fricção seja a menor possível para essa migração. O custo, né? O custo de nuvem, né? E tem um problema da nuvem que a gente tem, que orçamento público, você tem que determinar quanto você vai gastar. Então, eu trabalho no orçamento de 25, estou trabalhando no orçamento de 25. E eu tenho que falar, eu vou gastar 100 mil reais de nuvem por mês. Essa previsibilidade é difícil e eu entendo que... E nuvem você não tem previsibilidade. É verdade. Né? A gente tem problema, por exemplo, com o WhatsApp, que a gente tem nosso chatbot que a gente está trabalhando. A Meta só aceita se você botar o cartão lá. E já tem inteligência artificial ali? A gente está fazendo, já usando para atendimento a funcionário. E a do usuário a gente está trabalhando para sair esse ano também. Quer dizer, então a gente pode imaginar que tem bastante inovação, Sim. tem bastante tecnologia na CPTM e no mercado. O que você daria de conselho para os CIOs, para esse público que também te enxerga aí uma referência de conseguir ter galgado uma posição tão estratégica dentro de uma companhia tão grande do estado de São Paulo, né? Referência em todo o Brasil aí, no que diz respeito à tecnologia, mobilidade. Quais são os conselhos? O que o Douglas precisa entender? O que as pessoas aqui precisam compreender de necessidade, desde hard skills, soft skills? O que a gente precisa aqui para ser um profissional de sucesso como o Barsi? Eu acho que conhecimento, você buscar conhecimento o tempo todo. Se você não buscar conhecimento o tempo todo, você não vai estar entendendo o que vai acontecer na frente. Então você não consegue prever o que vai acontecer se você não conhecer tudo nesse momento e até o passado, né? Você tem que usar toda a sua aprendizagem, tudo que você passou na sua carreira, que isso vai te dar embasamento para tomar decisões para o futuro, mas você tem que conhecer todos os caminhos para chegar lá. Então a busca incessável por isso é uma coisa que é muito forte em mim. Então eu fico um tempo numa empresa, depois eu acho, não, aqui eu quero conhecer outra coisa. Então eu trabalhei em várias empresas de telecomunicação, trabalhei na Varg, trabalhei em empresa de autopeça, trabalhei em, É uma inquietude para aprender mais, é empresa isso? ótica, eu tenho um desafio, eu quero conhecer um negócio novo. Você gosta de problema, Barsi? Fala pra gente. Gosto, muito. Esse será que é uma dos cases de sucesso da sua carreira? Ter gostado de problema, se aventurar a desbravar o novo? Porque é o diferencial, eu considero isso um diferencial. Quando dá um problema grave, eu tenho a tranquilidade de resolver o problema. Isso. Então, mais uma habilidade aí que é a tranquilidade. A gente falou aqui nos bastidores sobre essa sua tranquilidade, que realmente você demonstra uma tranquilidade muito grande para falar, para abordar temas. Sim. E eu imagino que no dia a dia da CPTM, que a gente está falando de uma empresa que movimenta 1 milhão de pessoas por dia, você precisa ter tranquilidade para tomar decisões certas, para levar, estruturar as informações. Isso é uma habilidade importante para um CIO? Eu acho que é importante.
Porque mesmo que você não está tranquilo por dentro, você tem que estar aparentemente tranquilo. Porque você vai ter que expor ideias, você vai ter que discutir, você tem que reunir equipe. E uma coisa pior que existe é uma equipe homogênea. Então você precisa de uma equipe heterogênea, a pessoa doida, o acelerado, o tranquilo. Você precisa ter, em volta de você tem que ter todas as pessoas diferentes de você. Se for igual a você, nem contrata. Perfeito. Porque não serve. A complementariedade é importante. Não, né? eu gosto de conflito entre as pessoas. Às vezes os conflitos saem um pouquinho do prumo. do script, mas você tem que gerenciar isso, né? Eu tive alguns problemas em vários lugares, né? Claro, por causa disso. Mas você tem que ter tranquilidade para seguir o rumo que você precisa. Você tem que ter o comprometimento com o negócio da companhia para você seguir o rumo certo. Então, tem que avaliar tudo, tem que conversar com as pessoas, ouvir muito. O CIO tem que ouvir muito. Se o CIO não ouvir, ele não é CIO. Quer dizer, a gente está colocando aqui várias habilidades e acho que se conhecer, como você bem disse, né? Você, às vezes, tá ali no calor da emoção, mas você transparece para os seus liderados e para toda a empresa a tranquilidade que precisa para tomar uma decisão com base nas informações que tem, com base no que é melhor para o impacto nos usuários. Não é fácil conseguir galgar uma posição assim diante de cenários tão difíceis, complexos, que é o que a gente vive, né? Sim, toda hora tem problema, ainda mais que transporte público é o tempo todo, né? E lidar com pessoas... Lá é 24/7 a operação. Quando não tá fazendo manutenção, tem que estar rodando o trem lá. E lidar com pessoas foi algo que você precisou Curiosamente, aprender? Muito. Assim, foi bem curioso isso. Como é que eu aprendi a lidar com pessoas trabalhando em restaurante? Olha só. Que eu era muito tímido. Jamais teria uma conversa dessa antes de trabalhar em restaurante. E eu fui obrigado a estar em contato com pessoas mal-humoradas, pessoa que vai para brigar e etc. Né? Tudo que você possa imaginar, restaurante... Dos mais extremos casos. Todos os extremos. Né? E em uma época ela ainda era casa noturna. Então você ainda tinha problema com bêbado. Nossa, olha, foi uma experiência muito interessante, né? Que legal. Quer dizer, toda essa base, mesmo que nada a ver com tecnologia, te ajudou a estar na posição que você está hoje. E os detalhes, né? Aquilo que eu falei, eu comecei a aprender Linux para um cliente que era um cientista que trabalhava na Petrobras. Olha só, não foi pela faculdade, a mesma faculdade que eu fazia. Quer dizer, não tinha nada a ver com a sua formação, mas com essa inquietude de querer aprender, de ser curioso. Então, a curiosidade é total. E outra coisa, você precisa ter motivação, porque dá muito problema. Se você não estiver motivado, você não vai conseguir enfrentar os desafios. E como tá motivado diante de tanto problema, com problema? Como motivar com comprometimento mesmo, você desenvolver, eu quero desenvolver isso, eu quero entregar isso, eu tenho que ir, a companhia não pode parar, o sistema tem que rodar do jeito certo, vamos correr atrás e contratar alguma coisa que resolva isso o tempo todo. E você pensa muito nos passageiros ali, nessa sua responsabilidade de, junto com os outros diretores e todo o corpo diretivo da companhia, de carregar 1 milhão de pessoas por dia. É função do diretor de operação cuidar disso, não é minha. Mas eu tenho que dar o recurso que ele precisa para poder fazer isso. Entendeu? Principalmente na área administrativa, de sistema, de sistema de manutenção, de acesso à via, e isso aí acesso à via é uma coisa muito, muito importante, né? Então você tem que ter toda essa visão. Então isso eu acho que me ajudou muito. E assim, você vê, são oportunidades que apareceram, que eu falei, não, eu quero conhecer isso aqui, é inquietude. Que legal. Né? Então eu tô aqui tranquilo, eu fiz essa rede linda aqui na CPTM, roda que nem um relógio, legal. E agora? Você tá sempre com esse senso de estar indignado para buscar mais problemas e eu quero resolver. Conhecer outra coisa diferente, né? Eu fui gerente de projeto, fui coordenador de equipe, fui tudo que você possa imaginar. Desenvolvedor muito pouco, mas o resto eu fiz tudo. Que bacana. DBA não fui. DBA também não. Não, DBA não é comigo. Agora talvez vire um cientista de dados, aí eu dê pitaco nessa frente. Com certeza. Mas hoje dados é tudo, tá? Se eu tenho um conselho para dar para qualquer profissional da ETI, dados é o commodities e é para onde tudo que vai caminhar. Inclusive a inteligência artificial sem dados não é nada. Perfeito. Então você vai falar assim, eu só quero me focar em inteligência artificial. Mas onde é que vai vir os dados para poder gerar? O primeiro degrau é a parte de ser data-driven, né? Se você não entender os dados, de como é que você vai transformar esses dados para gerar inteligência artificial, você não tem inteligência artificial. Então todo mundo aí, não, calma. Você tem todo o caminho para seguir.
Inclusive, Então existe uma jornada Sim. para você conseguir habilitar de fato a inteligência artificial na sua Sim. organização. Não tem como, sem você ter os dados para fazer isso. Entendi. E aí, até falando nisso, queria finalizar aqui com uma mensagem. Você deu uma ótima mensagem, um ótimo conselho para a nossa turma aqui, para o nosso público que assiste, que está muito envolvido com tecnologia, mas também queria deixar uma mensagem, talvez, para esse público e para o público que é passageiro, que é usuário da CPTM. Qual é uma mensagem que você pode dizer? O que a gente pode esperar? Já entendi que a tecnologia está muito arraigada dentro da CPTM, mas queria que você deixasse uma mensagem aqui para esse público. O usuário, ele sempre reclama quando não tá bom, né? Que é direito dele e tal, e ele não vê quando as coisas melhoram, né? Mas isso não é verdade. A gente sempre tem essa visão, porque a gente faz pesquisa de satisfação e a gente vê que vai melhorando a satisfação do usuário. Então, essa busca de fornecer um serviço público de qualidade, a empresa inteira tem que estar engajada nisso. E é isso que acontece na CPTM. O presidente faz a apresentação o tempo todo, faz programas, faz trabalhos conjuntos, bota os gerentes para ficar na estação atendendo o usuário. Então, ele tem essa visão. Ele é um líder fantástico, eu gosto muito dele. Que bacana. A gente pode dizer que o usuário da CPTM está muito bem assistido com essa preocupação. Com os recursos que a gente tem, a gente faz o máximo. Tá? É porque não adianta, o dinheiro não é limitado, o Estado tem as particularidades, a gente pode falar que ele é mais lento que a iniciativa privada para fazer as coisas, mas só que o pessoal tem engajamento de funcionar. Da coisa funcionar do jeito que deveria. Eu acho que uma mensagem importante que ficou para mim é que a gente está notando e que o público, os usuários da CPTM estão numa crescente, vendo essas melhorias. Sim. E conseguem sentir. Vocês estão, através dos dados que eu entendi que é uma tônica muito presente aí na CPTM, que vocês estão vendo essa melhoria. Sim. Reverberar ali no usuário final, né? Isso é importante. E se você não estiver trabalhando nisso, toma o pito do presidente. Quer dizer... E merecido. Tem o bainha aí de todo o corpo diretivo, de todo o presidente. O objetivo é bem rígido com as metas. Tem que atingir aquelas metas. E as metas é o impacto para o cliente final. Tudo que vocês fazem é visando uma melhoria da mobilidade pública do cliente final. E uma característica que aí é uma coisa que todo mundo... A TI hoje é indispensável em qualquer tipo de negócio. Então, você vê as metas que a gente tem, 30% das metas são envolvidas com TI. E mais uma parte tem alguma coisa com TI. Quer dizer, a representatividade em toda... Minimamente 30% de todas as metas... Não existe companhia hoje que a TI não faça parte mais do negócio. De nenhum nível de trabalho. Mesmo a companhia tradicional como a CPTM, sem a TI ela não anda. Quer dizer, hoje a tecnologia da informação está inclusive, que era a grande curiosidade, era saber o que de tecnologia da informação está embarcada dentro de um negócio, de um modelo tão tradicional. E a companhia viu bem isso na época que a gente teve a invasão, que ela ficou sem os sistemas. Viu a importância, e a gente teve que fazer o máximo para poder a companhia voltar o mais rapidamente possível. E eu fiquei muito satisfeito como um paulistano aqui, de entender que a importância que foi dada depois desse problema de segurança e o quanto ainda se investe nessa mesma temática aí para melhorar a segurança da companhia, que é tão importante. Não sabia a quantidade de passageiros e a responsabilidade do Barsi, da CPTM, ficou ainda maior para mim. Pô, fico honrado demais de você ter aceitado o nosso convite. Para mim, o papo aqui, eu ficaria muito tempo aqui, passou muito rápido. Foi mesmo. Queria te agradecer imensamente pelo bate-papo. Se você tiver alguma consideração final, por gentileza, faça, que foi muito bacana aqui entender de um mundo que pra gente, e tenho certeza que para boa parte do nosso público aqui, era um tema muito fechado ali pra gente, né? Meu conselho para os profissionais da área: estudem, busquem conhecimento. Hoje em dia você tem muitos canais para buscar conhecimento, não só fazer faculdade. Hoje tem EAD, hoje você tem informação espalhada em tudo quanto é lugar. Mas você tem que buscar constantemente isso, para você se atualizar e entender para onde é o caminho, né? E entender os pontos de inflexão das tecnologias também, que isso é uma coisa importante.
pesquisem, ponto de inflexão, tá? Que Da bacana. tecnologia. Porque como a tecnologia vai avançando até se Uma tornar curva de adoção ali, de adoção, né? Então isso aí é uma coisa muito importante. E o CIO tem que saber disso, senão ele não O vai... vale da desilusão das tecnologias, Pô, isso aí né? é legal, né? Estão falando que o carro elétrico vai ter isso, mas eu não disse isso aqui, não. Eu não vou falar sobre o carro elétrico porque alguns daqui me conhecem, sabem que eu tenho uma visão um pouco particular sobre Então. carro elétrico, mas eu faço sempre votos aí de que a gente Eu gosto evolua da tecnologia. com tudo que é sustentável, né? Sim, sim. Às vezes eu tenho críticas justamente sobre se esse modelo é realmente sustentável Isso. ou não. Mas o carro é uma delícia dirigir. Nossa, Você gostou muito? muito. Tem carro elétrico? A última pra Não, gente. não tenho. Mas, Tem? mas minha família inteira mora nos Estados Unidos. Só eu tenho eu e minha esposa aqui e meu pai. E minha sobrinha tem um Tesla. E quando eu vou lá, eu fico andando no Tesla dela. Que legal. Nossa, é sensacional. Você fala assim, não, eu quero esse carro aqui. A tecnologia do Tesla. É muito Aí, legal. agora eu vou fazer o último paralelo, porque essa vai ser boa. Tecnologia do Tesla e a tecnologia do metrô tão próximas? Ah, eu acho que esses caras são... O Elon Musk é revolucionário. Eu acho que ainda não tá nesse nível, né? A gente vai chegar... A parte de telemetria dele é uma loucura. Por satélite, olha, o que... Só dirigindo o carro você entende. Eu queria que a gente fizesse uma V2 aqui desse nosso bate-papo quando a gente estiver próximo do que é a inovação ali para o Tesla e do que ele já materializou no carro elétrico dele, né? É outra coisa, é muito O legal. Elon Musk realmente é um ponto fora da curva, né? Sim, sim. Então eu agradeço o convite, foi muito legal, o bate-papo nosso foi uma honra sensacional. tê-lo aqui, tá? que Obrigado agradeço. demais pelo bate-papo. Vou te convidar mais vezes aqui. Eu acho Sim, que tem uma fica à infinidade de coisas que a gente precisa desmistificar contigo. Muito Eu obrigado. agradeço. Obrigado. Obrigado.